Mateus capítulo 6. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mateus 6:6. Louvado seja Deus. Mateus 6:6. Glória a Deus. Aleluia. A palavra fala assim, irmãos, bem conhecida, louvado seja Deus. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, no teu quarto, e fechando a tua porta, ora teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Amém? Pode se assentar. Louvado seja Deus. Meu irmão estava louvando e falei, eita Jesus, Deus é bom. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, a gente vê aqui a história de Jesus. A gente vê aqui, né, que os 3 primeiros livros contam toda a trajetória de Jesus. E a gente que vem para a casa do Senhor, a gente que entrega o nosso caminho ao Senhor Jesus, a gente precisa entender e compreender qual foi e qual é o propósito do nosso Senhor Jesus, de ter morrido naquela cruz, de ter entregado a tua vida, de ter derramado o teu sangue. E foi por todos, por aquele que ele nem conhecia, por aquele que ele nem imaginava que viria, que o recusaria, mas ele deu uma oportunidade, foi única, e essa oportunidade é gratuita, é um dom gratuito, como diz a própria palavra, não por merecimento, não por obra, não é por mérito, mas é puramente por graça. Porque nós não merecemos nada, mas a graça do Senhor é que nos alcança todos os dias. E a gente precisa entender todo o propósito de Jesus. Louvado seja Deus. De Deus ter dado o seu único filho para andar por essa terra, se fazer carne como eu e você, passar por luta, passar por aflições, passar por perseguição. Porque, irmãos, às vezes a gente pode pensar, mas quem é Ele? Não sabe o que eu passo, não sabe o que eu sinto, não sabe o que é este mundo, que é viver nessa terra. Pelo contrário, o Senhor que a gente busca, o Senhor que a gente adora, o Senhor que resgatou a minha vida e resgatou a tua vida, Ele sabe tudo que a gente passa, Ele sabe o que é sofrer, Ele sabe o que é ser perseguido, Ele sabe o que é aflição, Ele sabe o que é angústia, Ele sabe o que é dor, Ele sabe o que é sofrimento, Ele sabe o que é desprezo, Ele sabe o que é traição, Ele sabe. E às vezes, né, irmãos, a gente tem meio que a impressão assim, não, porque a gente vê relatos, a gente vê, até mesmo muitas das vezes a gente fala, mas por que o Senhor permite isso? Por que o Senhor não faz nada com isso? Por que o Senhor... E a gente não entende, irmãos, muitas das vezes, que a graça e o amor de Deus, ele é tão grande, louvado seja Deus, é como a própria palavra nos ensina, ao ponto de nos constranger, ao ponto de a gente ficar pensando, ao ponto de a gente ficar questionando, porque o amor dele por essa pessoa, porque o amor dele por essa pessoa, porque quando a gente vê situações que acontecem, a gente vê que aquelas situações, ali há uma pessoa, louvado seja Deus. Porque, como eu falo, né, irmãos, aqui nós somos carne. Assim como o Senhor precisa de mim, de você, para se manifestar, o inimigo também usa pessoas.
para se manifestar. E para que essas pessoas, porque ele, como diz a irmã, ele sabe, ele não é aparecer aqui, né, como um algo celeste, assim, como vim te tentar, te perturbar. Não é assim. Por isso que a palavra nos ensina, né, que a nossa luta não é carnal, porque aquela pessoa, aquela situação ali envolvida, louvado seja o nome do Senhor, é o adversário ali agindo para tentar atacar, para tentar impedir, para tentar destruir a obra qual o Senhor tem. E muitas das vezes, irmãos, a gente não consegue entender que ali não é a pessoa. E às vezes a gente se entristece, se machuca, se magoa. E a gente às vezes não consegue amar os nossos inimigos, não consegue liberar perdão, porque a gente até sabe que não é, mas é algo agindo ali por trás no mundo espiritual. E a gente não consegue liberar o amor, a gente não consegue liberar o perdão. E graças a Deus que Jesus ele é misericordioso, porque se a gente vai entender a palavra de Deus, e quando Jesus ele fala que para ele não há diferença, para ele não há maior e não há menor, para ele não há pecadinho e não há pecadão. E às vezes tem pecadinhos que a gente considera, a gente releva, a gente deixa, não perde amizade, não desfaz laço, continua. Mas tem, vamos dizer, os pecadores, aqueles que afrontam, aqueles que doem, aqueles que machucam, que a gente não consegue ver com os mesmos olhos, com a mesma maneira, e de falar, não, deixa pra lá, vamos relevar, é uma alma, é uma pessoa, não é ela. E às vezes a gente corta o laço, a gente não quer mais ver, não quer mais falar, atravessa a rua, a pessoa está vindo por esse lado, eu vou pelo outro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas o nosso Senhor não é assim. Ele ama. Ele ama o que mata. Ele ama o que estupra. Ele ama esse que está usando a K9 aí. Esse aí que está tirando a paz da esposa, tirando a paz da mãe, do pai. Esse aí que está sendo usado mesmo, mas usado de uma tal maneira. Ele ama. E a mesma oportunidade que Ele concedeu a mim e a você de estar aqui, é a mesma oportunidade que Ele concede ao teu filho. De falar, eu te amo, eu não estou olhando a situação, eu não estou olhando o pecado, eu não estou olhando o que o adversário tem feito através da tua vida. Mas eu olho para você com amor inexprimível, eu olho para você com amor incondicional. Eu olho para você e eu vejo não aquilo que o adversário ele faz, não aquilo que o adversário toma a tua vida, mas eu olho para você e eu vejo uma pessoa que foi escolhida por Deus, uma pessoa a qual o Senhor nomeou, a qual o Senhor chamou e falou, você vai descer, este é o seu nome e este é o propósito que eu tenho com você nessa terra. É desta maneira que o Senhor, Ele olha para mim e Ele olha para você. As pessoas não olham dessa maneira. As pessoas olham para mim e te rotulam. As pessoas olham para mim, para você e te titula. Fala, oh, mentiroso, olha a mentirosa, a adúltera, olha o maconheiro, olha o ladrão, olha o tombadinha, olha ali o presidiário, o funiqueiro, o adúltero. É desta maneira que as pessoas muitas das vezes olham para mim e olham para você. Mas o Senhor não, Ele olha assim, é a menina dos meus olhos, é joia preciosa, é minha escolhida, é meu escolhido com grande propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu estou falando isso, irmãos, e eu vou entrar aqui. Quando a gente vê que quando Jesus ele veio no momento que a humanidade estava mais precisando.
porque haviam se perdido os valores. As pessoas não se amavam mais, e não havia mais misericórdia. E a lei, ela era dura, a lei era cruel. Louvado seja Deus. E os homens endureceram seu coração para Deus. Louvado seja Deus. E no momento em que Jesus ele vem, louvado seja Deus, aqueles escolhidos, chamados sacerdotes, louvado seja o nome do Senhor, estavam corrompidos. Louvado seja Deus. E aí o propósito a qual o Senhor ele tinha de salvar, de curar, de libertar, não havia mais. Louvado seja o nome do Senhor. Virou tudo uma regra, virou tudo uma militância, virou tudo uma doutrina, virou tudo religiosalismo. Louvado seja Deus. É como se a igreja tivesse virado, estava sendo mercenária. Como se a igreja ali não era mais uma igreja, mas era uma casa, mas não uma casa de oração, mas uma casa de moeda, uma casa de ganho, uma casa de sustento. E a gente vê, irmãos, que nos dias de hoje não está sendo diferente. Aquilo que a gente viu lá quando Jesus ele veio, a gente está vendo acontecer nos dias de hoje. Porque a iniquidade tem aumentado dia após dia, a corrupção tem aumentado dia após dia. E o que é mais duro, o que mais entristece, o que mais magoa, é saber que isso está no meio daqueles que dizem ser homens de Deus, mulheres de Deus, chamados pelo Senhor para o grande propósito. Esquecendo a essência, esquecendo qual foi verdadeiramente o verdadeiro propósito de Deus. Para mim, você está neste lugar. Louvado seja Deus. E esquece que o Senhor, Ele é amor. Amor o quê? Amor ao dinheiro? Amor a carro? Amor à família? Amor à vaidade? Amor ao quê? O Senhor é amor. Mas é amor o quê? Amor à vida. Amor às pessoas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o intuito não era que as pessoas estivessem ali de aparência, somente com roupa, somente ali dizendo que era um religioso. Mas a preocupação maior sempre foi e sempre será o meio do teu coração, como estar diante de Deus. Se estamos se preparando, se estamos preparados, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para a maior promessa de Deus para a minha e para a tua vida, que é a promessa de salvação. Louvado seja Deus. Quando a gente para e a gente vê e a gente fala, Senhor, mas por que disso, mas o porquê daquilo, porque eu não conquisto isso, porque eu não conquisto aquilo, o Senhor, Ele olha para mim, Ele olha para você, e eu creio que Ele pensa, eu não estou nem um pouco preocupado. Louvado seja Deus com aquilo que você vai adquirir, ou com aquilo que você vai deixar de adquirir. Todas as vezes que eu olho para você, eu olho para você com um propósito a qual você veio. Você veio aqui para fazer a diferença. Você veio aqui para um grande propósito. Você veio aqui para ser canal de bênção, não só na sua vida, mas na vida daqueles que estão ao seu lado. E você veio, mas você veio emprestado, porque você tem um lugar de origem a qual você deve retornar. E não é neste lugar que você vai se corromper. Não é neste lugar que você vai perder aquilo que você já ganhou e já adquiriu, e que é dom gratuito de Deus para a tua vida.
que é a salvação. E quando a gente vê toda a trajetória de Jesus aqui, toda a preparação que Jesus ele teve para começar o seu ministério, e quando a gente vê que Jesus ele vai ali e se apresenta a João Batista, e ali ele recebe o batismo, louvado seja Deus, e ali ele fala: a minha obra começa agora, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando a gente vê ali as primeiras orações, os primeiros sermões de Jesus, a gente, irmãos, a gente nem se atenta ali o que o Senhor ele já estava deixando, todo o questionário e toda a receita de como deveria ser a conduta de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. E ali o Senhor ele começa a instruir, ele fala das bem-aventuranças. Ali o Senhor ele fala ele primeiro escolhe os discípulos, fala da sua bem-aventurança. O Senhor ele fala da conduta do adúltero, do funiqueiro, ele fala do divórcio. O Senhor ele fala de como se deve jejuar. O Senhor ele fala de várias coisas. Louvado seja Deus. Até que ele chega no ponto, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, a qual ele vem e fala para mim e para você, que é sobre a oração. E quando a gente vai ver, irmãos, a oração, como já foi falado aqui nessa noite, ela é a chave, ela é o elo que liga eu e você à presença de Deus, como foi louvado nessa noite. E aqui o Senhor ele vem mostrar, porque naquele tempo se via os homens pregando, se via os homens louvando, se via os homens adorando, se via os homens fazendo ali as coisas em praça pública. Mas ali o Senhor ele via que o coração estava longe. Louvado seja Deus. Irmãos, isso não quer dizer que eu não devo orar dentro da igreja. Você deve orar dentro da igreja, você deve orar na praça, você deve ser usado onde você tiver que ser usado. Mas aqui que o Senhor ele está ensinando a mim e ensinando a você, que independente de qualquer coisa, independente de qualquer situação, o que vai fazer a ligação direta minha e de você com Deus, é o momento que a gente entra em intimidade com o nosso Senhor. Porque daí ele vem e mostra para mim e para você que a oração não é qualquer coisa, a oração não é qualquer conversa, a oração não é palavra jogada fora, mas oração é algo precioso, é algo valioso, é algo que move os céus e move a terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a comparação que o Senhor ele fala, que ele faz e fala para mim e para você: quando orares, entre no teu quarto e feche a porta. Aqui o Senhor ele não está falando que ele vai ouvir sua oração somente quando você entrar no teu quarto e você for orar. A gente precisa entender o que Jesus ele quis dizer neste momento. O que um quarto representa para mim e para você? O quarto é um lugar de intimidade. O quarto é um lugar reservado. O quarto é um lugar onde a gente quer ter um particular. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O quarto é um lugar onde a gente vai ali e quer ter ali um encontro só nosso, um encontro especial. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor ele mostra para mim e para você que a oração, a intimidade, ela é necessária na minha e na tua vida. Porque às vezes a gente só quer orar, que nem eu falei, quando a gente vem para a igreja. A gente só quer lembrar no momento com Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando a gente lembra, hoje eu tenho culto, eu preciso ir até lá. Só que aqui Jesus ele está mostrando o que faz o homem de Deus, o que faz uma mulher de Deus, é um relacionamento íntimo com Ele, mas é em todo tempo, é em toda hora, aonde estiver, é como
você estivesse ali dentro do teu quarto, com o Senhor, num relacionamento íntimo com Ele, para falar, para ouvir aquilo que o Senhor Ele tem para fazer e tem para ministrar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E é isso, irmãos, que a gente precisa entender e resgatar a cada dia diante da nossa vida com o Senhor. Por que tantas pessoas têm parado? Por que tantas pessoas têm desistido? Por que tantas pessoas que às vezes a gente olha e você fala assim: meu Deus, é homem de Deus, é mulher de Deus, é fervoroso, é benção, é usado. Amanhã não está mais na presença, caiu, se afastou. E sabe que o Senhor Ele fala que o que aconteceu na caminhada, o que aconteceu no processo, foi a falta de relacionamento, foi a falta de intimidade, foi a falta de comunhão. É olhar para Jesus como algo artificial, sem querer se aprofundar, sem querer verdadeiramente ter um encontro com Ele, um relacionamento com Ele de intimidade. Amigo, a gente tem um relacionamento. Com o esposo, a gente tem outro relacionamento. E o relacionamento que o Senhor Ele quer da tua noiva é que nem o relacionamento do esposo com a esposa. É um relacionamento mais íntimo, é um relacionamento mais profundo, é um relacionamento de concordância, é um relacionamento de amor, de intimidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E esse relacionamento, ele tem que ser construído diariamente, todos os dias e todos os momentos. Aleluia. A mulher e o homem não vai acordar e não vai olhar para a cara da esposa porque dormiu com ela e não vai dar nem um bom dia. Vai sair e não dá satisfação e não fala nada. Vai fazer alguma coisa, vice-versa, e não comunica um ao outro. Fui ali, vou ali, não sei o que. Precisa de um relacionamento. Tem uma intimidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E como nosso Senhor é desta maneira, a gente precisa ver o Senhor desta maneira na nossa vida. Alguém que a gente precisa, desde o momento que acorda ao momento que deita, de ter Ele do nosso lado, pedindo conselho, pedindo ajuda, pedindo para falar: Senhor, caminha comigo, vai comigo, onde eu estiver, onde eu for, consultá-lo em todo momento, em todo tempo. Senhor, isso vai, isso não vai, isso eu posso, isso não posso. Deus, o que tu quer, Senhor, o que tu espera, o que eu preciso fazer, o que eu preciso melhorar. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja, irmãos, tem perdido a cada dia, como diz a própria palavra, por aumentar a iniquidade, o amor se esfria. Porque conforme vai aumentando a iniquidade, mais a gente quer se afastar do relacionamento com o Senhor. Aquele que orava todos os dias não ora mais. Aquele que lia a Bíblia todos os dias não lê mais. Aquele que subia a monte todos os dias não sobe mais. Aquele que chorava não chora mais. Aquele que falava em língua não fala mais. O que aconteceu? O que está acontecendo? Aonde eu e você estamos nos perdendo na essência, na comunhão com o Senhor, de achar que Ele é como um amigo, que quando eu quero abrir a porta eu abro, e quando eu não quero eu não abro, que quando eu quero fazer um almoço eu chamo e faço, ou senão que eu sei que eu todo dia eu tenho que fazer, eu tenho que almoçar, eu tenho que comer, eu tenho que beber, eu preciso me alimentar para me sustentar, para ficar de pé. Louvado seja o nome do Senhor.
E aqui o Senhor, Ele está instruindo. Não seja mais um. Aqui no 5 Ele fala, ó, enquanto orares, não seja como hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas, nas esquinas da rua, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. É que nem eu falei, Ele está falando aqui, não precisa fazer nada para aparecer, não precisa fazer nada para ter status. O seu galardão já está certo, o seu galardão já está garantido. É que nem quando a gente vê a história de Davi. Davi, ele fazia as coisas dele no secreto, ninguém via. Orava ao Pai, fazia o que ele tivesse que fazer, defender as ovelhas. O que ele tivesse que fazer, ele fazia por amor e por temor. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui é que nem a palavra está dizendo, você está em secreto com o Senhor, mas o Senhor em todo tempo Ele está vendo, Ele tem visto o que eu e você temos passado, temos vivido. Louvado seja o nome do Senhor por amor, por temor e por obediência. Porque às vezes as pessoas podem olhar para mim, para você e não dá nada, e achar que eu e você não temos nada para oferecer. Mas o Senhor, Ele fala, não se preocupe com o que o homem pensa com relação à sua intimidade com o Senhor. Porque tem pessoas que olham para mim, para você, e às vezes ela não ora, não jejua, não consagra. Aí você fala, eu preciso pôr no meu estado todos os dias, eu estou jejuando, tá? De tal hora a tal hora. Ó, eu estou fazendo isso, tá? Ó, agora eu vou ler a Bíblia. Porque a gente vê que tem pessoas que é assim, né? Tem pessoas que fazem questão de mostrarem tudo. E o Senhor, Ele está falando aqui, não é necessário. Seu galardão já está garantido. E o seu galardão não é com o homem, o seu galardão é comigo. Louvado seja Deus, não faça nada para o homem ver. Louvado seja Deus, ou para se mostrar, para as pessoas verem, para as pessoas quererem dizer o seu nível de santidade. Porque quem fala é o Senhor. Que nem eu falei, às vezes a gente está olhando e falando, pessoa, esse quer ser que nem ele, que nem ela, né? E o Senhor está olhando e fala, ai filha, você não sabe de nada. É verdade. Seja que nem um pequenininho lá na porta, né? Seja que nem aquele que senta na cadeira, que não sabe louvar, não sabe pregar, mas o coração é uma intimidade tão profunda comigo. Me ouve, me busca, me obedece. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Seja você assim, irmãos. Não quero mostrar nada para ninguém, não quero mostrar para pessoas se você é o que você deixa de ser, não. Mostre para o Senhor e se preocupe com o que Ele pensa ao teu respeito. Por isso que Ele fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta, deixa o povo falar, deixa o povo dizer. A tua intimidade, quem sabe sou eu. Mas não se preocupa não. E Ele fala no final, porque no tempo certo eu vou mostrar o homem que você é e a mulher que você é. Ninguém via Davi lá no campo, mas o Senhor fez ele o quê? Rei perante os olhos de todos. Porque aqui Ele fala, mas assim quando orares, entre no teu aposento e fecha a tua porta e ora teu Pai que está em oculto, e teu Pai que te vê secretamente te recompensará. Porque às vezes você pensa assim, Deus não está ouvindo, Deus não está vendo. Porque às vezes a gente pensa assim, eu estou jejuando, mas Deus não está vendo. Eu estou orando, mas Deus não está vendo. Eu estou gritando, mas Deus não está vendo. Ele fala assim, eu estou aqui em oculto, mas eu estou vendo tudo. Eu não estou aqui me manifestando, mas meus ouvidos estão gravados. Não se preocupa não, porque tem um tempo certo para mim aparecer. E quando eu apareço, todos veem aquilo que eu sou na tua vida. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.
por isso, irmãos, é que nem eu estava falando assim, a gente tem visto o que tem acontecido nos dias de hoje. A gente tem visto a iniquidade aumentando a cada dia, o amor se esfriando. Não olhe você para o irmão do lado e pensa assim, ele faz isso, faz isso, leva desse jeito, leva desse, nada acontece, nada vê. Não, o Senhor, Ele vem. O irmão, eu oro todo dia, eu faço isso e eu não estou conquistando, o irmão não faz nada e ele está conquistando. Não queira conquistar o que a terra oferece, mas queira conquistar aquilo que o céu ele tem para te oferecer. Louvado seja o nosso Senhor. Porque a palavra é certa, irmãos. Aqui na terra tudo é passageiro, tudo passará. Isso aqui tudo vai ficar. Quando a gente morre, nem fala, nem o corpo e nem a roupa, não vai nada. Vai ficar tudo aqui. Então se preocupa para onde vai a sua alma. Se preocupa com o teu espírito, para que ele venha ser recebido pelo nosso Senhor, amém? Então, se o irmão está indo, mas está indo de qualquer jeito, deixa ele ir, faça você a diferença. Se a igreja ali, se o pastor ali, se a pessoa está ali, você está querendo fazer, ter o seu compromisso, a intimidade com o Senhor, vamos fazer isso, vamos não sei o quê. Não precisa, porque isso vai todo dia, mas você e Deus, amém? Você e Deus e mais ninguém. E no tempo certo, irmãos, quando o Senhor fala que Ele recompensará, irmãos, é as bênçãos do Senhor sendo liberada. E não só no mundo espiritual, não, mas no mundo físico também, amém? Começa no mundo espiritual. O Senhor derrama sabedoria, o Senhor derrama entendimento, discernimento, graça, ousadia, mansidão, que é os frutos do Espírito. E automaticamente isso se revela, irmãos, no nosso mundo físico. Porque a gente passa a ser guiado e conduzido pelo Espírito Santo. A gente bate o olho e fala assim, sai fora. A gente fala, não é de Deus. Né, irmãos? É que nem eu falo, confia nessa sua vozinha. Às vezes a gente pensa, estou ouvindo voz. Não, não vai ser esse sentido, não. É o Espírito Santo. A pessoa vem e o Espírito Santo fala assim, vai calma aqui. Tem coisa aí, né? Oh Deus, obrigado. Louvado seja Deus. Ouve a voz do Senhor Jesus, amém? Confia nele. Eu não sei como está a sua vida espiritual diante da presença do Senhor, o seu grau de intimidade. E não cabe a mim querer saber. Louvado seja o nome do Senhor. Se você ora todo dia ou não ora, se lê a Bíblia todo dia ou não ora, ou não lê. Louvado seja Deus. Às vezes você tem que buscar, tem que falar, não, mas eu não sei, eu não serve para nada, eu não sei usar, não tenho oportunidade. Não pensa assim não. Porque o Senhor, Ele tem visto. E você nem imagina o efeito que isso tem feito na tua vida. Louvado seja Deus. E se de repente você se esfriou, parou um pouquinho no meio do caminho porque achou que estava... O Senhor, Ele fala, volta. Permaneça do mesmo jeitinho que eu te chamei, do mesmo jeitinho do começo. Louvado seja Deus. Não deixe essa chama do amor e da presença do Espírito Santo de Deus se esfriar no teu coração. Glória a Deus. Fique você firme, prossiga diante da presença. Faça que nem foi falado aqui no Salmo 91 no início, que caia o meu ao teu lado, desde a tua direita, mas permaneça você firme de pé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus na presença de Deus, amém? Que os irmãos possam ficar, amém, com essa palavra no teu coração, que a gente venha tomar posse a cada dia e buscar a cada dia relacionamento e intimidade com o nosso Senhor, amém? O nosso Senhor Jesus, e agradeço a oportunidade, amém? Glória a Deus.